Michel, aqui é o Luiz Henrique da M13. Eu vou fazer o exercício 13 aqui da lista e que diz assim: João fez um curso de verão com carga horária de 21 horas aula, sendo que nos dias em que tinha aula, João tinha somente 1 hora aula. Quantos dias durou o curso, sabendo que as aulas ocorriam exclusivamente no período da manhã ou no período da tarde, e houve 15 tardes e 16 manhãs sem aula durante o referido curso? Então, aqui diz que 21 horas é a carga horária total do curso. Então, ele disse aqui que a cada dia ele tem 1 hora de aula. Então, supomos que ele terá 21 dias com aula. A pergunta é quantos dias durou o curso? E aí vem um detalhe, aqui diz que 15 tardes e 16 manhãs ele não teve aula. Então, tardes aqui vamos colocar 15, ele não teve aula. Manhãs 16, ele não teve aula. Aí que tá. Ele pode, no mesmo dia, não ter tido aula nem de tarde e nem de manhã. Aí conta nos dois, entendeu? Então vamos chamar de X a quantidade de dias que João não teve aula nem na manhã e nem na parte da tarde. Então, X a gente vai ter que descobrir, porque ele não dá essa informação aqui no exercício. No enunciado, aliás. Então vamos chamar aqui um conjunto 15T. Aqui vai ser representar de tardes, que ele não teve aula. Aqui o de manhã, representado por M, de T de tardes. Então, aqui está o X, porque representa o dia que ele não teve nem de manhã e nem de tarde aula. E aqui está o 16. Para eu saber os dias que Joãozinho não teve aula só pela parte da manhã, eu vou ter que subtrair disso aqui, que é a interseção. Então, eu vou subtrair aqui o X. E daqui também, vou subtrair o X. Que aqui também eu vou descobrir quantos dias Joãozinho só não teve aula na tarde. E aí, consequentemente, ele teria aula de manhã. Com isso, a gente vai chegar numa equação do primeiro grau, que vai ficar assim. Como a gente já tem aqui, 21 dias é o total de dias. Então, eu vou colocar aqui, que é igual a os dias que ele não teve aula de tarde, mas ele teve aula de manhã, que é o 15 dias que ele não teve aula de tarde, menos o X, que esse vai ser a quantidade de dias que ele teve aula de manhã, que é a mesma coisa que ele não teve aula de tarde. Aí, nós temos a parte que ele não teve aula de manhã, mas teve à tarde, que é 16 menos X. Aí a gente vai chegar no que a gente quer, que é a interseção, que é o dia que ele teve aula de manhã, ele não teve aula de manhã nem de tarde, consequentemente os dias que ele não teve aula. Assim, vamos chegar a 31, somando os números, somando as letras, menos 2x, que é igual a 21.
fazendo agora, passando o primeiro termo agora e o segundo termo, dará menos 2x, que é igual a menos 10, que é a mesma coisa que 2x é igual a 10. Passando para cá dividindo, já vou fazer rapidamente, que vai ficar igual a 5. Então, nós descobrimos que 5 é o dia que não teve aula, nem de manhã e nem de tarde, um dia nulo. Que mesmo assim conta no dia do curso no dia que vai demorar para o curso de João acabar. Aí, vamos substituir aqui o x nesse conjunto aqui. Vamos colocar 15 menos x é igual a 10. Então, ele tem 10 dias que ele tem aula de manhã. Por quê? Estou fazendo aqui, ó. Porque se ele não tem aula de manhã, se ele não tem aula à tarde, a gente está contando aqui, ó, 15 ele não tem aula à tarde. Aqui a gente está dizendo que ele não tem aula à tarde. Então pode ser que ele não tenha nem à tarde e nem de manhã, que é o x. Aí pra gente acabar com essa possibilidade, a gente coloca o x aqui, ó, tirando os dias que ele tem junto, nem de manhã nem de tarde. Então, ele tem 10 dias que ele não tem aula só de tarde, então ele vai ter aula de manhã. Então, ele tem 10 dias aula de manhã. Manhã. Agora vamos para o meio. 5 dias sem aula. Mais os 16 dias que ele não tem aula de manhã, mas aí inclui aquele também que não tem de manhã nem de tarde. Mas a gente acaba com isso tirando aqui o x, que é o 5. Então, a gente descobriu logo aqui mesmo. Aí a gente pega 11 dias sem aula de manhã, portanto, ele tem aula de tarde. Aula tarde. Somando todos esses dias aqui, ó, 10 dias, ele teve aula. Mais 11 dias ele teve aula. Que aqui a gente já conclui, ó, que ele teve 21 dias de aula. Então a gente já com 10 mais 11, 21. Porém, tem o X, que é os 5 dias sem aula. Então a gente vai concluir que mais os 5 dias, que nesse intervalo de tempo ele teve 5 dias sem aula, então vai acrescentar mais tempo ainda para ele terminar o curso. Então, mais 5, que vai ficar 26 dias para Joãozinho terminar o curso. Joãozinho não, perdão, João. João terminar o curso. O áudio está aqui. Terminar o curso. Então, vamos voltar lá para a pergunta, que é... deixa eu ver aqui na teoria de conjuntos. Pergunta foi: quantos dias durou o curso, sabendo que as aulas ocorriam exclusivamente no período da manhã ou no período da tarde, e houve 15 tardes e 16 manhãs sem aula durante o referido curso? Então, nós concluímos aqui que 26 dias é 26 dias. Essa é a resposta do número 13.